do debate de hoje não tem como ser diferente do assunto do post do Lédio. Eu vou ser obrigado a ler esse post, cara. Não é meu post, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu não gosto de entrar, porque eu não quero ficar vendo o Lédio fazer musculação, ficar, tá pago, gratidão, entendeu? Mas eu vou ter que entrar no post do Lédio, cara. Deixa as pessoas lerem, dá o Eu link vou aí. ter que entrar no post É muito grande, do você não vai ler Lédio, esse cara. post aí, cara. Então toque o nosso coração, resumindo o que o senhor escreveu na rede social. Bem-vindo ao Seleção, Lédio. Boa tarde, Rizek. Boa tarde, Beli. Seja bem-vinda. Felipe, meu companheiro. Então, cara, eu acho... porque, na verdade, ontem eu fiquei um pouco incomodado com aquele velho o sommelier de vitória, né? O cara que quer dizer quando que o torcedor pode ou não comemorar uma vitória. Aí eu comecei a ver nas redes sociais gente dizendo que o torcedor do Vasco estava comemorando demais algo que era apenas 3 pontos na tabela. Para o torcedor do Vasco é muito mais do que golear o Santos e 3 pontos. É você descobrir que está vivo, entendeu? Você descobrir que corre sangue, que a história continua, que você é capaz de surpreender, de fazer o torcedor olhar para a televisão, ou ir para o estádio, ou fazer planos de ir no próximo jogo, e que é isso, que o clube está vivo, que o clube ainda tem desejos, obsessões e missões na sua história. Então, foi muito mais do que ganhar de 6-0 de um rival. O Santos é um rival do Vasco, histórico, desde a época do Pelé, um rival muito leal, muito forte, muito importante para a história do Vasco também. Então, primeiro, falando sobre o Santos, eu entendo muito bem o que é o sentimento do torcedor do Santos, que o Vasco, ano passado, tomou de 6 do Flamengo. Foi em 2023, não foi nem ano passado. Tomou de 6. É horrível tomar de 6. Foi o último jogo do Boina. Você pergunta, um dos poucos e o último, né? E você pergunta para qualquer torcedor do Vasco o que ele sentiu naquele dia, e são sensações terríveis, assim, de estar perdido, você não ter para onde ir, o que fazer, né? E era uma coisa inapelável, não tem que reclamar do juiz. Foi ano passado mesmo, Lédio? Foi ano passado. Foi ano passado. Tem gente que tenta apagar, né? Você perde completamente o seu equilíbrio mental. Então, eu entendo o torcedor do Santos, respeito a dor e torço para o Santos, um time histórico. É sempre emocionante na Vila Belmiro, você recupere rapidamente. Foi o último jogo do Álvaro Pacheco. Álvaro Pacheco. Jogos assim, cara, eles... o último jogo do Ramon Dias no Vasco foi uma goleada em casa para o Criciúma. Então ontem, antes mesmo de acabar o jogo, a gente já tratava o Kleber Xavier como ex-treinador. Não tem comissão que resista a um resultado como o de ontem. Exatamente. E conversando hoje com o Fernando Praz, que foi goleiro do Vasco, campeão da Copa do Brasil em 2011, eu perguntei para ele, ô Praz, eu estou com uma dúvida aqui que eu vou no Seleção. Foi assim mesmo, Diabo. Você acha que dá para dizer que essa foi a maior atuação do Vasco desde 2011, quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil? Ele falou, cara, eu acho que é difícil a gente dizer que foi a maior atuação, mas dá para dizer que foi a vitória mais impactante do Vasco desde 2011. Então, olha o tamanho dessa vitória, cara. O Vasco ganhou do Santos, que é um rival, de 6-0, no Morumbi, com 55 mil pessoas. Você tem que comemorar, gente. Desculpa, cara. Não é querer ser sommelier, mas você tem que entender o tamanho da vitória do Vasco. São 3 pontos, saiu do Z4. Não é nem isso, cara. O Vasco está comemorando mais um renascimento depois da vitória de ontem, entendeu? Não é só o campeonato, não é só sair do Z4. Até pode, domingo que vem, se for mal contra o Juventude e contra o Corinthians, voltar para o Z4. O que o torcedor recebeu ontem foi uma adrenalina em doses cavalares de esperança, de saber que o time é capaz de resolver um jogo, de jogar bonito, de ter uma boa atuação, de ser convincente e, principalmente, de emocionar o vascaíno. Então, eu que tenho uma relação com o Vasco, que a linha do tempo da minha vida é isso. É minha família, é o Vasco e é o jornalismo. Então, para mim, foi uma vitória impactante. Pena que eu não vi, eu estava trabalhando no jogo do Flamengo, eu vi só o primeiro tempo, mas eu acho que é isso. O Vasco deu um sinal claríssimo que não morreu, que está vivo e que o torcedor pode ter esperança sempre. Que o clube continua lá firme, com um monte de problemas, sem dinheiro, esperando a reforma do estádio, esperando o reforço, brigando no Z4, mas está vivíssimo. 6-0 no Santos e o vascaíno teve, enfim, um dia para chamar de seu. Foi lindo. Não será campeão, não vai ganhar todas, talvez perca no próximo e a dor recomece.
Quem é Vasco sabe muito bem disso, mas quem é Vasco de verdade se entrega pelo clube e vai até o fim por essa paixão. A gente colocou na tela... Pode ir até o final. O final é legal. Então, deixem o Vasco em paz. Isso. Pode ler com um pouco mais de... Então, deixem o Vasco em paz. Sim. Larga de ser chato e permita que o vascaíno possa ser feliz e comemore uma vitória histórica. Tenha mais empatia e não enche o saco de alguém que só quer ser feliz um dia. Nunca vou entender. É ou não é? Cara, o Felipe tá emocionado aqui no estúdio, Felipe. Tô. Não foi a intenção, Felipe. Mas textos tocantes acabam emocionando as pessoas. O texto... Ai. O texto, a vitória. Eu vivi o Vasco. Eu vivo o Vasco. Meus filhos são Vasco. Ai, gente, desculpa. Essa vitória perante ao Campeonato Brasileiro, perante a tudo que a gente está vendo do Campeonato Brasileiro, é apenas 3 pontos, sim, é apenas 3 pontos. Mas para o vascaíno, não. Para o vascaíno não é apenas 3 pontos. A gente sofre. Há muitos anos a gente sofre. E a gente venceu o Santos de Neymar, cara. É um Santos que ganhou os 2 últimos jogos. E a gente vem de jogos que a gente não consegue ganhar. A gente vem de anos que a gente não consegue vencer. É 6-0. É 6-0. Hoje eu acordei radiante. Falei para os meus filhos, podem ir para a escola com a camisa. Mas a escola deixa? Não. Não. A escola não deixa. Mas mesmo assim eu liberei eles. E hoje eu amanheci com esse texto do meu grande amigo Lédio. Não dei boa tarde para ninguém, já iniciei chorando. Boa tarde a todos. Tá liberado. Mas eu me emocionei, eu sou muito emotivo, mas essa vitória ela faz com que o torcedor vascaíno volte a acreditar. E é isso que a gente... Eu prometi, não vou falar, não vou chorar, mas não tem como. Não tem como não se emocionar com essa vitória, não se emocionar com o que a gente viu ontem dentro de campo. O Vasco vai brigar para ser campeão? Também acho que não vai ser campeão brasileiro. Mas é um alento para o torcedor que sofre há anos por má administração, por coisas que acontecem fora do clube, por coisas que acontecem dentro do clube, por coisas mais ainda que acontecem dentro de campo. O vascaíno, ele sofre há anos. E aí vem uma vitória para trazer a gente de volta. Eu acho que é isso, assim. O vascaíno voltou ontem a acreditar que pode brigar pelo título, não brasileiro, mas a gente tem a Copa do Brasil, e ele falando de 2011, não tem como eu não lembrar que eu fui campeão da Copa do Brasil em 2011. E eu vivi um ano, pelo menos o início dele, muito difícil, e o ano terminou feliz. A gente foi campeão da Copa do Brasil e depois terminou o ano brigando pelo Campeonato Brasileiro, Sul-Americana. E a gente, lá em 2011, a gente não tinha dimensão que depois o Vasco não teria mais essa alegria, o vascaíno não teria. Ainda consegue chegar nas quartas da Libertadores, cai por um centímetro para o Corinthians no Pacaembu. E aquele jogo, o Diego perde o gol, sai o escanteio, o Nilton cabeceia a bola na trave, e aí são coisas que aconteceram. E aí depois o vascaíno não teve mais alegria. Alegria. Foi carioca, né? A alegria é ser campeão carioca, a alegria é subir de divisão, a alegria do vascaíno é isso. Não é numa Série A você ganhar de 6-0, muito pelo contrário. Eu estava aqui quando o Vasco tomou de 6 do Flamengo, o seu maior rival. Eu estava aqui, ia fazer jogo. Fortaleza e Atlético Paranaense. Abriu a transmissão, eu entrei logo depois do jogo. E aí eu tenho que trabalhar, ser profissional, mas eu por dentro estava... Cara, acho que a gente chegou no fundo do poço. Aí chega nesse ano, a gente é eliminado para o Independente Del Valle, da maneira que foi eliminado. Falei, não chegamos ao fundo do poço, tem mais um pouquinho ainda. E aí a gente tem uma vitória como essa. Então, o vascaíno, ele volta a acreditar. Logicamente, quarta-feira já tem jogo, a gente precisa saber o que vai acontecer para o jogo. Mas hoje, é o que Tom Carmo disse no post dele. Nunca vão entender o amor que o vascaíno tem pelo Vasco. Até porque, se não fosse a sua torcida, o Vasco talvez não estivesse por aí. Certamente não estaria.
Cara, e é por causa do seu choro, é por causa da emoção do Lédio, que eu entendo totalmente o choro do Neymar também. Claro. E eu vi muita gente problematizar